Olá, gente, boa noite. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, com saúde, para dar, para vender, para emprestar, porque é aquilo que a gente mais precisa nessa quarentena, né? É saúde, sobretudo a saúde mental, o equilíbrio da mente, do corpo. Eu aqui tenho feito as minhas meditaçõezinhas, tenho tomado as minhas vitaminas e tocado a vida, porque logo logo tudo isso vai passar, que assim seja, e a gente vai poder se encontrar pessoalmente, trocar as nossas impressões, tanto de maneira virtual quanto pessoalmente, e fazendo as nossas conexões culturais como temos feito ao longo dessas últimas semanas. Bom, hoje o livro que eu escolhi para tratar, né, uma das produções que me encantam desde que eu sou adolescente, assim, que meu coraçãozinho bate forte, é a obra do grande, maravilhoso Graciliano Ramos, um dos maiores romancistas brasileiros do início do século XX, modernista, e que tem aí como uma das suas características principais, o romance regionalista e de denúncia das mazelas sociais, das injustiças, do sertão, né, do Nordeste, ou seja, uma boa parte da obra do Graciliano é muito voltada para a compreensão, né, dessas relações sociopolíticas, culturais que acontecem no Nordeste. Tá, então Vidas Secas, que é considerada a obra-prima do Graciliano, São Bernardo, Caetés, né, Memórias do Cárcere, que é autobiográfico, que também é outra obra-prima, enfim, Graciliano é Graciliano, né, gente? Eu, pelo menos, amo de paixão Angústia. Vocês já leram Angústia? Qualquer hora eu posso vir falar de Angústia também, porque eu amei de paixão. Mas hoje eu vou falar daquele que toma meu coração desde que eu tenho 16 anos de idade, que como vocês podem ver aqui, inclusive já tá detonadinho, né? De tanto que eu já li, reli, treli, quadrili, milésimas vezes leio esse livro, porque cada vez que eu adentro em São Bernardo eu descubro coisas mais e mais e mais instigantes sobre não só o Brasil do início do século XX, mas também sobre as questões humanas e a complexidade do humano, que tanto faz parte da nossa vida, da nossa constituição subjetiva. Então eu gosto demais mesmo de São Bernardo. Mais do que falar da obra especificamente, do enredo, contando a história do Paulo Honório e de como ele vai se tornar, né, que era um trabalhador e que vai conquistar, né, vai conseguir guardar dinheiro, se torna agiota e conquista São Bernardo, que é o menino dos olhos dele, né, e que se torna fazendeiro e posteriormente até coronel e etc. Mais do que falar da trajetória do personagem principal, eu quero falar um pouquinho aqui hoje da Madalena, que é a esposa do Paulo Honório, e que é uma personagem que me chama muito a atenção por conta da sua própria concepção, da sua profundidade, da maneira como Madalena se coloca no mundo e pensa as relações pessoais, profissionais, as relações sociais, econômicas, enfim, as relações humanas de maneira geral dentro do romance. Madalena é uma professora primária de 27 anos que vem de uma família pobre, muito pobre, que é criada também pela tia, a tia Glória, e acaba, né, segundo ela, né, nos próprios diálogos com Paulo Honório, a tia faz das tripas coração para que ela estude, e ela estuda muito, e Madalena acaba se intelectualizando de tal forma que, para além de se tornar funcionária pública, ela
também se torna professora primária ali já na década de 20, né? Porque o romance se passa precisamente em 1930, exatamente, ele é escrito em 34, mas as memórias de Paulo Honório são dos momentos da Revolução de 30, precisamente, tá? O que é muito legal. E Madalena, então, ela é funcionária pública, muito intelectualizada, a tal ponto que ela se torna articulista do jornal O Cruzeiro, que, não por acaso, é o jornal que faz oposição ao governo e a São Bernardo, a Paulo Honório e toda essas relações de favor e de coronelismo e de dependência, essas relações agrárias desse Brasil do início do século XX. Madalena opta ainda mantendo aí um pouco a tradição com a maioria, né, das mulheres, das experiências femininas, né, de mulheres brancas, livres, brancas, né, do início do século XX, ela opta pelo casamento em detrimento da profissão e vai morar em São Bernardo, na fazenda, né, no interior de Alagoas, com o marido, e deixa para trás o seu ganha-pão. Por incrível que pareça, por mais que ela tenha optado pelo mundo privado, da casa e etc., ela nunca, em hipótese alguma, vai abrir mão da vida interior, subjetiva dela e das escolhas que ela fez ao longo da sua trajetória. Ou seja, ela o tempo inteiro tá preocupada com os trabalhadores da fazenda. Ela tá o tempo inteiro preocupada e atenta ao comportamento desse marido que não está em nenhum momento preocupado com o bem-estar da coletividade e maltrata os seus funcionários, como Marciano, por exemplo, que é um trabalhador rural da fazenda, muito provavelmente liberto, né, ex-escravizado, e que ele o define como mulambo, já nasceu mulambo, e o espanca, e ela questiona Paulo Honório. Ao mesmo tempo, ela está muito preocupada, ela sai à tarde para ir visitar os trabalhadores e tecer relações de aproximação para saber se eles estão precisando, se não estão precisando de necessidades básicas. Ou seja, é uma mulher que está também, apesar de não ser mais não exercer mais o magistério, de não ser mais professora estrito sensu dentro da escola que Paulo Honório vai construir em São Bernardo, ela está o tempo inteiro pensando, organizando a própria estrutura dessa escola junto com Padilha, que é o professor. Em suma, é uma mulher que está muito preocupada com questões humanas, né, com os direitos humanos. Ela tá, a gente não pode se esquecer de que ela é uma mulher de 27 anos, a gente está na década de 30, ela é do inicinho, né, 1903, ou seja, ela já tem, né, já nasceu em um contexto em que a primeira geração dos direitos humanos já se faz presente na vida do mundo ocidental, sobretudo, né, com os ecos da Revolução Francesa, a questão dos direitos políticos, dos direitos civis, e que coloca também a questão da jurídica em pé de igualdade, né? Então, quer dizer, os homens e mulheres, né? A humanidade já está ali olhando para si enquanto cidadãos e cidadãs, na perspectiva de uma cidadania, na constituição de uma cidadania em que o mundo público é o espaço do exercício da vida
política de homens e mulheres e que está começando a ganhar aí muita força no início do século XX. Ou seja, Madalena também, né, claro, já conectada também com essas questões do trabalho e num Brasil ainda que não existe leis trabalhistas, ela mesma, tá certo, vai trabalhar na fazenda de Paulo Honório e ele não vai dizer a ela em um determinado momento que por conta da gravidez ele vai dar férias para ela antes e depois, 2 meses antes, 2 meses depois que ela tiver o bebê, e ela agradece. Mas isso, a gente está falando de um país que ainda mal existiam as leis trabalhistas, né? As pessoas nem imaginavam o que era uma CLT, mas já estavam lutando por direitos, por igualdade, né, por direitos de trabalho do trabalhador. A greve de 17 já tinha acontecido, as ideologias de esquerda já tinham ganhado as ruas país afora, né? Ou seja, né, em 22 o Partido Comunista já tinha nascido, ok? Então o Brasil ele tá aí em ebulição, em efervescência. Eu vou ler uma partinha, falo muito do romance, falo muito de Madalena e dessa mulher que é incrível e em que medida também ela já coloca, o Graciliano já constrói a força dessa personagem, né? Mas ao mesmo tempo a gente fala muito dela, mas não estou aqui lendo e colocando vocês diante do próprio romance, né? É uma mulher incrível e que eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais. E eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, o capítulo 21, para que a gente enxergue aí Paulo Honório e Madalena pelas lentes da narração de Paulo Honório. Pois, apesar das precauções que tomamos, do abscesto que usamos para amortecer os atritos, veio nova desinteligência. Depois vieram muitas. Pela manhã, Madalena trabalhava no escritório, mas à tarde saía a passear, percorria a casa dos moradores. Garotos empalmados e beiçudos agarravam-se às saias dela. Foi à escola, criticou o método de ensino do Padilha. Entrou a amolar reclamando um globo, mapas, outros arreios que não menciono porque não quero tornar o incômodo de examinar ali o arquivo. Um dia, distraidamente, ordenei a encomenda. Quando a fatura chegou, tremi. Um buraco. 6 contos de réis. 6 contos de folhetos, cartões e pedacinhos de tábua para os filhos dos trabalhadores. Calculem! Uma dinheirama tão grande gasta por um homem que aprendeu leitura na cadeia, em carta de ABC, em almanaques, numa bíblia, capa preta dos bodes. Mas contive-me porque tinha feito tensão de evitar dissidências com minha mulher e porque imaginei mostrar aquelas complicações ao governador quando ele aparecesse aqui. Em todo caso, era despesa supérflua. Assinei a duplicata, pus o chapéu e saí. Ao passar pelo estábulo, notei que os animais não tinham ração. Espero que eu tenha agradado vocês, ou instigado vocês a lerem, né, melhor dizendo, São Bernardo e conhecer um pouquinho mais, não só, né, de Madalena, mas a obra-prima de Graciliano Ramos, que é um mestre da nossa literatura. Um beijo, boa semana a todas, todos, todes, e a gente se vê sexta-feira que vem.